Olá, cursista, é um prazer estar novamente aqui com vocês. Peço, como de praxe, em nossas aulas, vocês anotem as dúvidas que aparecerem e depois postem no nosso fórum Tira Dúvidas. Como a gente está falando da leitura e compreensão dos textos, também é importante que a gente tenha, pelo menos os não falantes, como é o caso de vocês, os não fluentes, tenham uma noção da compreensão do processo de formação de palavras para aquisição de vocabulário também na língua inglesa. Como a gente já mencionou em outras ocasiões, embora a língua inglesa tenha uma origem germânica, mais de 50% das suas palavras hoje têm a mesma origem que a língua portuguesa, que é origem latina. As palavras têm origem latina. Então, vocês vão poder perceber, se passarem a observar de agora em diante, que boa parte das palavras em inglês tem início ou final parecido com o português. E isso vai facilitar a sua compreensão. A gente pode usar e deve usar o processo de formação de palavras como um recurso adicional na aquisição de vocabulário. E, portanto, esse recurso é extremamente importante na compreensão dos textos que vocês lidarão e para a análise das palavras ou de significado de partes das palavras. Quando a gente fala que eles têm 50%, é realmente isso, é cientificado isso, vocês podem passarem a observar nos textos agora. Mostrarei no slide para vocês a importância para vocês terem uma noção do que é o processo de formação de palavras, como que isso se dá. Basta lembrar no português, quando a gente lá atrás, no ensino básico, trabalhou com prefixos, sufixos, e é realmente disso que a gente está falando aqui agora, de prefixos e sufixos, mas não em palavras em português, em palavras em inglês, mas que esses prefixos e sufixos são de origem grega ou latina, que acontece assim como na língua portuguesa. Aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo só para vocês observarem. Eu coloquei duas palavras no português, que é inadequado e desconectado. As palavras são formadas por um radical, um prefixo ou um sufixo, ou os dois juntos, depende da palavra. Onde carrega o significado maior, está aqui, que é o radical. A gente observa que ele tem um prefixo, que é o in, e o ado, que é um sufixo. Óbvio que no português o in muitas vezes é preservado, mas esse sufixo tem uma alteração na escrita, mas exerce a mesma função. A gente tem, se observar o termo desconectado, a gente tem o connect. Por que a gente fala que ele é o radical? Porque é essa parte da palavra que carrega o sentido base da palavra. Porque a gente pode, com essa base, a gente pode criar o conectado ou o desconectado, por exemplo, como a gente está apresentando para vocês com o prefixo das. E a gente tem, novamente, o sufixo ado, mostrando para vocês que a palavra está feita que as palavras são conexões de partes. A gente chama linguisticamente de morfemas, tanto o sufixo quanto a base, quanto o sufixo. E como vocês puderam ver, toda palavra é formada por pedaços que vão sendo juntados. São juntados e a partir do momento que eles estão juntos, eles formam uma outra palavra além do sentido que aquela base, que aquele radical traz. E vocês puderam perceber
que assim como a língua portuguesa, assim como na língua portuguesa, os vocábulos em inglês são formados pela adição dos mais diversos significados. Que a gente trouxe o in, trouxe o des, os prefixos, e eles têm significados distintos, mas que se a gente for observar, todos têm uma relação negativa. E a adição desses termos é regida por alguns processos, seja de composição, de derivação ou conversão. Processos esses que são convenções feitas feitas na língua no momento da criação, da homogeneização da língua, que não são situações para serem discutidas aqui agora. De modo geral, quando a gente fala de sufixo e prefixo, a gente fala que eles são afixos. Afixos vem no sentido mesmo de afixar alguma coisa. O prefixo é porque vem antes da base da palavra, da raiz da palavra. O sufixo, como o próprio nome já diz e como acontece no português, que são acrescidos no final da palavra. E quando eles são acrescidos, a gente forma, como eu já disse, uma outra palavra. E essa outra palavra tem um sentido, há uma alteração no sentido da palavra base que criou-se aquela outra palavra. Vejamos, a gente tem aqui em inglês a palavra, primeiro observem, forget. Se a gente for observar em inglês, for procurar o significado, caso não saiba, forget significa esquecer. Aí, para criar uma outra palavra, basta a gente adicionar, claro, de acordo com regras, existem regras para isso, basta a gente adicionar, seja um prefixo ou um sufixo. Aqui a gente optou por mostrar a adição tanto do prefixo quanto do sufixo. E a gente criou uma outra palavra, unforgettable, que significa inesquecível, porque assim como no português, esse un tem um sentido negativo. Como eu coloquei aqui, o un significa o oposto de, ou não, uma negação de alguma coisa. O sufixo able, que significa a habilidade ou a capacidade para alguma coisa, para realizar alguma coisa. E como eu disse, o forget, que significa esquecer. Quando eu coloco algo negativo, quando eu coloco o un, que é negativo, e o able, que é a capacidade de fazer, de realizar alguma coisa, eu crio a palavra unforgettable. Se a gente observar também, forget é um verbo. Quando a gente criou unforgettable, a gente criou um adjetivo. Há também essa situação de a gente alterar a classe gramatical das palavras que são criadas a partir dos afixos. É preciso que vocês tenham sempre em mente, prefixo é aquilo que é posto antes da raiz da palavra, antes do radical, da base da palavra. O sufixo, por sua vez, é tudo que é posto depois da palavra. Eu vou mostrar outro exemplo para vocês, que aqui no caso eu coloquei o unhappy com o one, o mesmo da situação anterior, com sentido negativo, que é o prefixo, e a palavra base, que é happy. Imagino que todo mundo tenha conhecimento. Happy, palavra comum no nosso dia a dia já na língua portuguesa, significa feliz. Se eu uso algo para negar feliz, eu estou criando o unhappy nesse caso, que significa infeliz. Eu negativei a palavra happy ao adicionar o un, criando o termo infeliz. Da mesma forma, eu posso esquecer esse un e apenas adicionar, como vocês podem ver, o sufixo nes,
que é um sufixo que a gente adiciona às palavras, a termos, para criar substantivos. E aí, vejam bem que quando eu olho happy, eu estou tratando de um adjetivo. E quando eu adiciono o sufixo ness, eu estou criando um substantivo. E nesse caso, o substantivo de feliz é felicidade. Quando vocês estiverem lendo um texto, tenha em mente essas situações. Por isso, e eu digo no dia a dia, inclusive, quando eu trabalho uma disciplina, no curso de letras inglesas especificamente, eu chamo sempre atenção, porque às vezes as pessoas acham que o processo de formação de palavras não lhe trará nenhum benefício, mas enganam-se, porque quando você sabe, quando você consegue visualizar as partes da palavra, você consegue formar uma infinidade de outras palavras. Como eu disse, em inglês nós temos alguns processos para formar palavras. A gente tem o processo de conversão, de composição e de derivação. O processo de composição é quando unimos duas palavras diferentes para formar uma terceira, cujo significado está normalmente relacionado aos elementos formadores. Vou apresentar um slide para que vocês observem esse processo de composição. Aqui nós temos o termo home, que é lar, casa no sentido de lar. Nós temos o work, que todo mundo, imagino, tem noção que vem a ser trabalho. Se a gente unir essas duas palavras, que têm sentido próprio, cada uma, tanto o home como o work, elas poderiam aparecer sozinhas e que cada uma teria o significado delas lá certinho, sem problema nenhum, elas criam uma outra palavra que é homework. Ao pé da letra, a gente diria que é trabalho de casa ou trabalho desenvolvido em casa, que convencionalmente no português a gente já fala, por questão cultural a gente já fala, é tarefa, é o para casa das crianças no dia a dia. O termo em inglês é homework. Nessa mesma perspectiva, a gente tem head, que é cabeça, nesse caso, e a gente tem ache, que é dor. Quando a gente faz a junção desses dois termos, que também têm sentidos próprios, isoladamente, a gente cria uma outra palavra, que é headache, que vem a ser dor de cabeça. Ache significa dor e head, cabeça, dor de cabeça. Como a gente mencionou anteriormente, dois substantivos, um seguido do outro, o núcleo é sempre o último, porque o primeiro está adjetivando esse último. Por isso, dor de cabeça. Ache é o último, ele é o núcleo na hora da nossa tradução. É ele que carrega o sentido maior. A gente tem police e man. Man todo mundo já sabe, que é homem. E a gente tem police, que é um termo cognato, que é polícia mesmo na nossa língua portuguesa. E no mesmo raciocínio que a gente apresentou homework e headache, a gente tem a criação, na hora da junção de police mais man, a gente cria policeman, que é policial. No caso, como man é o termo masculino, a gente está falando de policial homem. A gente não está falando de policial mulher. Se fosse policial mulher, em vez de man, a gente teria o woman. E aí seria do mesmo jeito, era só juntar police mais o woman.
Nessa mesma perspectiva, nós temos business e temos man novamente. Business, se você olhar no dicionário, significa negócios, transações, enfim. Quando a gente junta business com man, a gente cria businessman, que seria um homem de negócios. Uma pessoa que lida com transações. Sequencialmente, a gente vai trabalhar o processo de derivação, que é o que a gente trouxe, que a gente mencionou mais cedo, mostrando a vinculação, a união de bases de palavras com afixos, que são os prefixos e os sufixos. Observem o slide. A gente tem sing e a gente tem um sufixo que é usado em inglês para dizer que é alguém que faz alguma coisa. Sing significa cantar. Logo, a pessoa que canta, a gente cria o cantor, nesse caso, que é singer. A gente tem aqui agora anti e war, ou anti, há essa pronúncia também em inglês. Na hora que a gente juntar a base, que é a palavra war, com anti, a gente cria anti-war, que é, porque war significa guerra, e anti, o contrário. No caso, a gente está criando algo no português, antiguerra. A política antiguerra de tal país é isso aqui. Novamente, lanço mão de um sufixo e uma base. Isso aqui sozinho, interest, é um verbo, que é o verbo interessar, ou pode funcionar também como substantivo, interesse. Quando eu adiciono o sufixo ing a ele, eu estou criando uma palavra nova que significa, em português, interessante. Que é em inglês interesting, que é só a união, não perde nenhuma letra, não perde nada, é só adicionar um ao outro. Da mesma forma, eu tenho kind e ness. Como eu disse, o ness cria o substantivo a partir de um adjetivo. Kind, nesse caso, seria gentil no português. Adicionado com o ness, eu estou criando um substantivo gentileza, kindness. Observem o seguinte, todas as palavras base, sing, war, interest e kind. Aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho um substantivo, aqui eu tenho outro verbo e aqui eu tenho um adjetivo. Quando eu tinha um verbo e adicionei um prefixo, eu criei um substantivo. Quando eu tinha um substantivo e adicionei um prefixo, eu criei um adjetivo. Quando eu novamente tinha um verbo e adicionei um sufixo, eu criei um adjetivo. Quando eu tinha um adjetivo, kind, e criei um substantivo, adicionando o ness. Observem que no processo de derivação, eu vou alterar
a classe gramatical da palavra base, como vocês podem ver em todos os exemplos que nós trouxemos. O último processo que a gente tem é o processo de conversão, que esse processo talvez dê mais trabalho para vocês, mas é preciso ter mais atenção, porque ele não há nenhuma alteração visual na palavra. É quando esse processo nada mais é do que quando uma palavra é adotada em outra classe gramatical. Veja o nosso slide. Eu tenho aqui em destaque, em duas aparições, duas ocorrências diferentes, a palavra copy. A scanner can copy documents very quickly. Uma segunda aparição, give me a copy of the document. Observem. Em seguida eu vou explicar uma situação que vai facilitar isso aqui para vocês, que é a estrutura frasal das sentenças em inglês. Nesta aparição, copy é um verbo. É o verbo copiar. A scanner pode copiar documentos muito rapidamente. Copiar. Eu tenho, na segunda aparição do termo copy, um substantivo, que é cópia mesmo. Dê-me uma cópia do documento. Isso é o que chamamos de processo de conversão. Uma palavra que era verbo tornou-se um substantivo. Ela se converteu. E isso também é importante e tem muita relevância quando vocês... É muito importante quando vocês forem usar dicionário. Observar como que a palavra está aparecendo na sentença para que não usem um verbo no lugar do substantivo e vice-versa. E como eu disse anteriormente nas nossas aulas, para substantivar alguma coisa ou qualquer palavra, um artigo é suficiente. Especificamente, quando a gente fala da derivação, é importante que a gente dê destaque ao sufixo ing, que é o que eu mostrei para vocês com a palavra, formando a palavra interesting, porque ele aparece com muita frequência nos termos em inglês, nos textos em inglês. E a presença desse sufixo nem sempre vai trabalhar com palavras com o mesmo significado, como vocês viram interessante. Vou apresentar alguns slides para vocês perceberem presenças diferentes, presenças distintas desse sufixo ing. Uma aparição bastante comum do ing que a gente tem é ele funcionando como gerúndio, quando ele é precedido, importante, precedido do verbo to be. Aqui a gente tem o verbo be, flexionado de acordo com o sujeito, e a gente tem a presença do ing. Esse ing é a demonstração de gerúndio como a gente tem no português, que no português é o NDO, por exemplo. Da mesma forma, a gente tem ele, novamente a presença do verbo be, flexionado de acordo com o sujeito, e o ing adicionado ao verbo. Então, é importante lembrar, essa aparição com presença do verbo be, ele é um verbo. E nesse caso aqui, ele é o verbo principal nessas sentenças. A gente já tem outra aparição do ing funcionando como substantivo. Quando que isso ocorre? Quando ele vem precedido de adjetivo.
de advérbio ou de artigo. Aqui a gente tem good, já em destaque, quality, boa qualidade. A gente tem um adjetivo, outro adjetivo, ordinate, mas quality é substantivo. Mas lembrem-se, quando dois substantivos estão juntos, o primeiro, que é quality, está fazendo função de adjetivo também. E nós temos o ing em painting. Aqui está o ing. ING com painting e o painting sendo substantivo. Ele aparece também em alguns casos quando iniciam orações. Quando a gente inicia uma oração com um termo, como aqui em swimming, indicando nadar, ou funcionando, a gente fala funcionando como sujeito. Aqui é um verbo funcionando como sujeito, e para ser sujeito ele tem que ter essa função substantivada, a gente tem o ing. Para tudo que o bichinho sumiu. Corta, viu? Sequencialmente, a gente tem outra aparição do ing, quando a gente tem um adjetivo, quando ele é adjetivo, ou ele faz a função de adjetivo, daí a gente acrescenta o ing a um verbo. Nesse caso, ele vai funcionar como adjetivo, como aqui nós temos we have to fix our washing machine as soon as possible. Nós temos que consertar nossa máquina de lavar assim que possível. Esse de lavar que é o sentido que esse washing está carregando. Nós temos o verbo wash, que é lavar, adicionamos a ele o ing, e nesse caso, nessa situação, ele está funcionando como adjetivo. Washing é adjetivo de machine. São essas três ocorrências que a gente tem do ing como não sendo infinitivo, por exemplo, que é o que a gente vai falar aqui agora. Quando que ele vai ser infinitivo? Quando complementam a ideia expressa pelo verbo anterior. Aqui nós temos stopped, que é, no caso está flexionado como parei. Nós temos o ing em outro verbo, e aqui ele está funcionando como situação infinitiva, que traduzindo eu diria, eu parei de fumar o ano passado. Ele também aparece com ing quando sucede a uma preposição. Nós temos a preposição for e temos o infinitivo com ing aqui. Obrigada por vir à minha festa. O verbo é come, mas devido à preposição for, a gente usa coming, adicionando o ing. O sentido não muda nada, é só uma questão de uso gramatical para dar esse sentido mesmo. Para demonstrar essa função de infinitivo. A gente tem também, como eu disse anteriormente, o ing quando o verbo está fazendo a função de sujeito da oração.
como a gente tem drinking and driving is dangerous. Beber e dirigir é perigoso. O que é perigoso? Beber e dirigir. Obrigatoriamente, quando um verbo está desempenhando a função de sujeito, ele tem que ter o ing. Da mesma forma que a gente tem a ocorrência bastante comum do sufixo ing, a gente tem também, por outro lado, a ocorrência do ed, que em algumas situações até são parecidas, mas nós vamos mostrar as ocorrências deles nos próximos slides. O sufixo ed, quando que ele acontece, que tipo de ocorrência que ele tem? Ele é adjetivo quando ele se refere a um substantivo. O ed está aqui em destaque. Nesta palavra, a caixa é feita de papel reciclado. Terminação ado, como vocês podem ver no português. É uma das ocorrências funcionando como particípio no português. Outra ocorrência do sufixo ed é quando a gente lida com verbos regulares no passado de uma oração, em inglês. É regra geral de tempos de verbos no passado em inglês exatamente a adição desse sufixo. Aqui nós temos we played a great tennis match last Sunday. Nós jogamos uma grande partida de tênis no último domingo. Aqui está a demonstração de que o verbo play está no passado. É uma das aplicações, é uma dos usos do ed. A gente tem também o ed funcionando como particípio, quando acompanhados do verbo to be e to have. Mas nesse caso, é particípio passado de verbos perfeitos em inglês, que já seria diferente do que a gente apresentou no primeiro exemplo, quando ele é um adjetivo. Eu usei o particípio só para a gente lembrar da situação no português. Em inglês, ele é particípio passado quando nós temos estruturas com o verbo have e to be. Quando for have, é tempo perfeito. Nós temos o exemplo aqui. Some university students were welcomed with pleasure by the lecturer. Alguns estudantes receberam bem-vindas com muito prazer do palestrante. Aqui está a presença do ed funcionando como particípio e aqui está a prerrogativa para ele aparecer, que é o verbo be no passado, flexionado de acordo com o sujeito. No outro exemplo, nós temos all of them had studied hard for the final test. Aqui já é particípio passado de tempo perfeito em inglês. Os tempos perfeitos em inglês, nós vamos ver mais à frente, que tratam de situações que têm uma ligação com o passado e com o presente. Nesse caso, o próprio verbo to have já está no passado também.
Logo em seguida, a gente vai trabalhar as sentence structures, que são importantes para vocês observarem quando a gente estiver fazendo a leitura de um texto, porque essa sentence structure em inglês é bem mais fácil, não é nem um pouquinho não, é bem mais fácil do que na língua portuguesa, porque ela tem uma sequência que raríssimas as vezes que a gente consegue alterar, como por exemplo no português o sujeito de uma oração pode estar no final dela, no inglês é tudo certinho, como vocês podem ver aqui no slide, nós temos, eu já até coloquei sujeito, verbo e complemento, porque é assim a estrutura básica das sentenças em inglês, e a gente tem sujeito, verbo, complemento. Mesma forma, sujeito, verbo, complemento. Sujeito e verbo. Se o verbo for intransitivo, naturalmente, não há obrigatoriedade de um complemento. Pode ser que tenha um advérbio, mas isso não vai fazer diferença na estrutura básica da sentença. Aqui, novamente, vocês vão ver sujeito, verbo, complemento. Por que é importante que vocês observem a sentence structure? Porque essas diferenças básicas com a língua portuguesa, seja a ordem do sujeito, seja inclusive a ordem dos termos, porque em português a gente já tem essa facilidade de fazer porque a própria língua permite e porque é a nossa língua de origem, então a gente já está familiarizado com ela. Mas em inglês, para facilitar a nossa vida, claro, a gente até fala que a língua inglesa é uma língua exata, comparando-se com a língua portuguesa, porque tudo nela se encaixa com mais facilidade, porque ela não dá margem para grandes alterações. Veja o próximo slide que temos. Apesar de a língua inglesa ter essa estrutura rígida de a gente não, ao contrário do português, não poder fazer grandes alterações na posição das palavras, há outras situações que aparecem na sentença das estruturas em inglês que nós precisamos estar atentos, como, por exemplo, os verbos auxiliares. Quase todas as situações da língua inglesa há a presença do verbo auxiliar. O que é um verbo auxiliar? É um verbo que determina um aspecto ou o tempo de um outro verbo na oração. Os principais verbos auxiliares que a gente tem em inglês são o be, que a gente viu nos slides anteriores, o próprio have, quando eu disse dos tempos perfeitos, e o do, que é o verbo auxiliar que a gente usa no presente. Esses verbos é que vão demonstrar para a gente o tempo em que a gente está realizando uma ação, apresentando uma ação. E isso é muito comum nos textos em inglês, porque é a estrutura básica da língua. Então, é preciso que vocês tenham conhecimento e estejam atentos a isso. Assim como os verbos auxiliares, a gente tem os auxiliares estruturais especificamente, a gente tem também os verbos auxiliares modais, que têm uma função muitas vezes parecida com o verbo auxiliar dito anteriormente, mas que, quando se observado mais minuciosamente, eles têm suas especificidades. E esses verbos conhecidos como modais, por sua vez, são can, que a gente usa no presente, o could, que a gente usa em situações hipotéticas ou passado, may, might, must, should, will e o would. Aqui no próximo slide vocês vão observar já a presença dos auxiliares shall e will, para vocês perceberem o uso deles no futuro simples. A gente tem shall, we have a good trip. Eu estou fazendo uma pergunta
em inglês, observem que ele está funcionando como um auxiliar comum. E em inglês, quando a gente vai fazer uma pergunta, o verbo auxiliar vem antes do verbo principal. Nesse caso, eu chamo a atenção que o shall a gente usa somente para as primeiras pessoas, we e I, embora a gente possa usar o will com eles também, não tem nenhum problema. Como vocês podem ver, a gente tem o will já no segundo exemplo, numa terceira pessoa do singular, indicando em ambas as situações, tanto o will quanto o shall estão indicando futuro simples. Aqui a gente já tem o do, com sua flexão de terceira pessoa, para expressar presente simples. Nós temos do not, que já é a sentença negativa, muito comum depararmos com don't, mas a forma, sendo a forma contraída, mas a forma regular é do not. O do e o does só vão aparecer em estruturas interrogativas e negativas. É importante que vocês tenham noção disso, óbvio. Ah, mas eu vi numa música. Ah, claro, numa música a gente tem o que a gente chama de licença poética, e daí a gente pode usar, ou às vezes a gente pode, eles podem aparecer apenas para enfatizar alguma coisa. Basicamente, via de regra, é interrogação e negação de alguma coisa. Como eu disse, na interrogação, o verbo auxiliar em inglês vem sempre antes do verbo principal. Quando a gente lida com a sentença negativa, a sequência é simples, é o sujeito seguido do auxiliar do, mais a partícula not para dar a negação e logo em seguida a sequência normal da frase com verbo e complemento. Esse do e does tem uma variação que passa a ser did no passado simples, com uma diferença. A gente usa no presente simples o does para she, it e he, que compõem a terceira pessoa do singular, no que tange aos pronomes. Quando a gente lida no passado com o did é se usado para todas as pessoas, tanto I, you, he, she, it, we e they. Todos os pronomes pessoais são admitidos pelo did, desculpa. Em tempos perfeitos, a gente tem had para tempos perfeitos do passado, have para tempos perfeitos do presente. Em português, a gente não tem uma equivalência quando se trata de tempos perfeitos. Quando se trata de presente simples e de passado simples, que a gente mencionou anteriormente, essa sequência é possível, mas essa equivalência é possível. Nos tempos perfeitos, a gente precisa fazer um exercício maior, porque não há essa total equivalência na língua portuguesa. A gente tem a presença, como eu disse, aqui nós temos o presente perfeito, simples, que ele é composto pelo have, flexionado de acordo com o sujeito. Nós temos o smoked, indicando o passado,
e o restante da sequência. Assim como eu tenho as flexões do verbo be, do verbo e do do e do does que eu mencionei anteriormente, com as pessoas, as terceiras pessoas do singular, com o verbo have, a gente tem a mesma coisa. Com eles, no presente, a gente usa a forma flexionada de has, como aparece no segundo exemplo. Quando, e naturalmente, quando a gente está falando de presente, quando a gente está lidando com o passado, o had, assim como o did mencionado anteriormente, aceita todas as pessoas, todos os pronomes, independente de ser primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, de singular ou plural, o had vale para todos. Os tempos perfeitos, como eu disse anteriormente, eles têm uma relação com o passado e o presente simultaneamente. Quando eu falo I have smoked for a long time, eu não mencionei. Tem problema não, pode seguir que eu vou parar e vou pedir Diego para colocar mais, de alguma forma, liberar, nem que seja o link para os meninos, porque não tem como fazer o material sem falar isso. Não, ok, é só você ter noção, né? Não, tranquilo, é porque ele encheu meu saco, que era só 40 minutos. Quando a gente se depara com situações de presente perfeito, a gente tem obrigatoriamente a presença do have ou do has, e a gente está declarando uma situação que tem uma relação no presente e no passado. E é importante observar que a gente não vai ter uma situação exata de tempo, como poderia citar, como ocorre no passado simples, e a gente utilizou o yesterday aqui. Eu estou dizendo quando que foi ontem, mas quando eu lido com o tempo perfeito, eu não menciono um tempo específico. Isso é importante que vocês tenham em mente, porque a não dimensão desse tempo específico é que demonstra essa relação de presente e passado. Se eu digo I have smoked for a long time, eu não estou dizendo que eu fumei, seja mês passado ou ano passado. Eu estou dizendo que eu fumei durante algum tempo. E que eu ainda posso estar fumando na situação presente. Quando eu uso o had, eu estou, da mesma forma, lidando com uma situação presente, lidando com uma situação e que essa já é um pouco parecida com o português, que seria o tem sido, né? Nesse caso, por causa do verbo be aqui. O verbo be aqui está na sua forma de participo passado dele. Traduzindo, eu estive em Londres 3 vezes antes de agora. Veja bem aqui também, eu não delimito especificamente ou exatamente o tempo em que isso está acontecendo. Isso aqui pode ter sido dito semana passada, anteontem, não faz diferença. Eu não sei quando é esse agora. É importante também, ainda que não seja uma estrutura de verbo auxiliar, que vocês tenham em mente a presença dessa estrutura. E used to, ela é usada para expressar situações de passado ou familiaridade. De passado, em português, a gente diria que é no sentido de algo que você tinha hábito de fazer. Por exemplo, eu usei I used to smoke 2 packs of cigarettes a day.
Eu costumava fumar 2 carteiras de cigarro por dia. Passado, num sentido de hábito, de costume, mas passado. Aqui a gente já tem a presença no que tange a familiaridade nesse outro exemplo. I love my old cell phone. I am used to it. Eu adoro, eu amo o meu celular. Eu estou acostumado com ele. A presença desse verbo be aqui é que vai garantir a familiaridade, é que também vai denotar uma situação presente, ao contrário da outra forma de trabalhar o used to, que é lidando com o passado. Por fim, nós temos os marcadores de discurso. O que são marcadores de discurso? Ou em português a gente escuta às vezes falar sobre modalizadores de discurso. São palavras ou grupos de palavras representados por conjunções, advérbios ou locuções. São termos utilizados para ligar orações e ideias, indicando como elas se relacionam em um texto. Esses marcadores podem expressar contraste, concessão, adição, diferença, tempo, causa, razão, conclusão, resultado, generalização, comparação, exemplificação, ênfase, escolha ou alternativa, objetivo ou finalidade, condição. E esses marcadores de discurso é que conferem aos nossos textos o que a gente sempre busca neles, que é coesão e coerência. Não basta apenas escrever texto com palavras bonitas, articular corretamente as regras gramaticais, se a gente não der um caráter coeso e coerente aos nossos textos. São esses termos também que são usados, como a gente falou lá atrás, são esses termos que fazem o link entre os parágrafos no nosso texto. No slide que temos aqui, eu lanço mão de um exemplo, o although, para vocês perceberem a presença desse marcador de discurso. Traduzindo a sentença, ela foi embora para casa sozinha, embora ela sabia que fosse perigoso, que era perigoso. Aqui está o although, que o equivalente em português, a gente poderia usar o embora. E ele está marcando o discurso, porque eu tenho uma sentença que ela foi embora, ela foi para casa sozinha. E estou fazendo uma concessão. Ela foi sabendo que era perigoso. É sempre pertinente a gente utilizar esses marcadores, porque são eles que vão conectar as nossas ideias, a nossa apresentação das nossas ideias dentro de um texto, dentro de um parágrafo em si. Como de praxe, para encerrar nosso vídeo de hoje, eu pergunto a vocês como que esses marcadores de discurso podem interferir na compreensão de textos em inglês. Agora que vocês já refletiram e responderam, eu direi a vocês o que acreditamos que seja importante que vocês tenham em mente a esse respeito. Reconhecer e aprender a utilizar os conectivos em inglês torna-se de suma importância não só para decodificar as palavras, mas também para captar a articulação das ideias do autor. É essa articulação de ideias é que nos permitirá identificar a ideia geral do texto, bem como os detalhes.
E sem a presença desses conectivos, o texto ficará de forma ininteligível e a gente não conseguirá captar todas as ideias que ele se propôs a apresentar. Por hoje é só, espero que todos tenham aproveitado e continuem se dedicando a estudar, a aprender a língua inglesa, porque ela é sempre bem-vinda e está muito presente na nossa vida. Tchau, tchau, um abraço a todos.